Olha que interessante. A gente pega 4 textos antigos, de épocas e lugares completamente diferentes, e eles têm uma coisa em comum. Um segredo, sabe? Todos eles falam sobre o poder que as palavras têm. Um poder quase mágico de construir ou de destruir. E é esse segredo que a gente vai desvendar hoje. Para a gente começar, vou lançar uma pergunta aqui. Qual foi a promessa mais poderosa que já foi feita? Vale a pena pensar nisso, porque essa pergunta nos joga direto no centro do nosso papo de hoje, que é sobre o peso real de cada palavra que a gente fala. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser tipo uma montanha-russa, viu? A gente começa vendo como as palavras podem literalmente moldar mundos. Depois, a gente mergulha na tragédia da promessa de Jefté. Em seguida, a gente vai ver a clareza nas palavras de João, dar uma olhada no compromisso de um líder e, para fechar, a gente vai tentar entender de onde vem todo esse poder. Pois é, as palavras são tipo uma faca de 2 gumes, né? Com elas, a gente pode construir coisas incríveis, catedrais de esperança, mas também pode abrir verdadeiros abismos de desespero. E os textos de hoje vão mostrar exatamente isso, na prática. A gente vai da criação à catástrofe. E o nosso primeiro caso? Nossa, é talvez o mais pesado de todos. A história de Jefté, lá do livro de Juízes, é um alerta gigantesco, sabe? Sobre como uma única palavra, dita sem pensar, pode acabar numa tragédia sem volta. A história é mais ou menos assim, ó. Jefté era um cara desesperado, querendo vitória, querendo ser aceito. E aí ele faz uma promessa cega. Ele jura que vai sacrificar a primeira coisa que sair da casa dele para recebê-lo. Agora imagina, o choque, o horror. Depois da batalha, quem é que aparece primeiro? A sua única filha, toda feliz, dançando, pronto. Naquele segundo, ele virou prisioneiro da própria palavra. E é aqui que eu não aperta com as palavras do próprio Jefté. Abri a minha boca ao Senhor e não posso voltar atrás. Essa frase diz tudo. Naquela cultura, um voto era tipo jogar uma pedra. Depois que saiu da mão, já era. Não tinha como parar. Não importava o estrago que ia causar. Ok, agora vamos virar completamente o jogo. Se a palavra de Jefté foi uma armadilha, uma prisão, no Evangelho de João, as palavras são o contrário. São chaves. Chaves que abrem portas. Elas não prendem, não. Elas revelam. Elas dão um sentido para as coisas. O Evangelho de João já começa com a ideia muito forte, a do verbo, ou logos, em grego. Não é só uma palavra qualquer, sabe? Pensa nisso como a força criadora por trás de tudo. É a palavra que organiza o caos. É exatamente o oposto do que Jefté fez, que com uma palavra trouxe o caos para dentro de casa. E um exemplo perfeito disso é como João Batista usa as palavras. Olha só a precisão. Ele faz questão de dizer o que ele não é, para depois, com toda a clareza do mundo, dizer o que ele é. As palavras dele não são para se promover, de jeito nenhum. Elas servem para apontar para algo muito maior, para preparar o terreno. É o uso da linguagem com uma intenção e uma clareza absurdas. E falando em usar palavras com intenção, assim como João, o Salmo 101 é uma aula sobre isso. Aqui, as palavras vão além de descrever o que existe. Elas são usadas para construir uma realidade. É praticamente um projeto de vida, sabe? Um projeto de integridade construído com palavras. Esse salmo é basicamente um manifesto, um compromisso público de um líder. Repara bem como cada frase é uma ação, uma declaração de intenção. Eu vou andar, eu não vou colocar, eu vou destruir. O autor está usando a linguagem para moldar o próprio caráter e tudo à sua volta, estabelecendo um padrão de justiça e retidão. Ok, até agora a gente viu promessas gigantescas, princípios do universo. Mas de onde vem tudo isso? Onde é que nasce esse poder das palavras? É aí que o livro de Provérbios entra, trazendo a conversa para um nível mais pessoal, conectando o que a gente fala e faz com o que a gente é por dentro. Esse provérbio é como se abrisse uma janela para a alma. Ele lembra a gente que nem sempre o que está do lado de fora, um sorriso, uma promessa, reflete o que está do lado de dentro. E é isso que nos leva ao ponto principal. E o ponto crucial é esse aqui. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, seja o voto terrível de Jefté ou os compromissos de um líder justo, tudo isso nasce de uma fonte interior. A pessoa infiel de coração e a boa pessoa, elas bebem de fontes diferentes. O que sai da boca é só o reflexo do que está transbordando no coração. E aí tá, de Jefté a João, do Salmo a Provérbios, o quebra-cabeça se monta.
A gente viu que as palavras podem prender, podem criar, podem definir e, mais importante que tudo, elas revelam o que vai no coração. Então, a questão que fica no final não é sobre esses textos antigos, mas sobre a gente, hoje. Se cada palavra que a gente solta no mundo é um tijolo, que tipo de mundo a gente está construindo?